Imagina só, com uma única canetada, o destino econômico de um país inteiro foi reescrito. Da noite para o dia, literalmente. Pois é, isso aconteceu aqui no Brasil, lá em 1808. Vamos entender juntos como um único decreto, assinado sob uma pressão gigantesca, mudou para sempre a história brasileira. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa reviravolta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pensa aqui, por 300 anos, o Brasil viveu num sistema econômico super fechado, que basicamente mantinha a colônia de mãos atadas, presa a Portugal. O nome desse sistema era Pacto Colonial. E na prática, funcionava assim. A economia brasileira era como se estivesse trancada num cofre. O Brasil só podia vender suas coisas para Portugal e só podia comprar o que vinha de Portugal. E para completar, era proibido ter praticamente qualquer tipo de indústria por aqui. Então, fica aquela pergunta, né? Que força seria tão grande, mas tão grande, a ponto de arrombar essa porta que estava fechada há 3 séculos? A resposta, por incrível que pareça, não estava no Brasil. Estava bem longe, do outro lado do Atlântico. A chave para essa mudança toda está na Europa, no meio do caos que foram as guerras napoleônicas. Uma briga de gigantes entre a França de Napoleão e a Grã-Bretanha acabou jogando Portugal bem no meio do fogo cruzado, numa situação que era simplesmente impossível de resolver. E olha, as coisas aconteceram numa velocidade alucinante. Em 1806, Napoleão disse: ninguém na Europa conversia com a Inglaterra. É o tal do bloqueio continental. Portugal, velho parceiro dos ingleses, ficou sem saber o que fazer. Não demorou muito e em novembro de 1807, as tropas francesas já estavam invadindo o país. A solução da coroa portuguesa? Uma decisão maluca e inédita: fugir. E em janeiro de 1808, a corte inteira desembarcava aqui no Brasil. E aqui dá para ver o tamanho da enrascada. O príncipe regente Dom João estava numa sinuca de bico. Se ele obedecesse a Napoleão e rompesse com a Inglaterra, a poderosa marinha britânica poderia atacar suas colônias, incluindo o Brasil. Se ele desafiasse Napoleão, o exército francês que já estava na fronteira ia invadir e tomar o reino. Era o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tinha saída boa. Então, entre perder a coroa ou arriscar tudo, Dom João tomou a decisão mais drástica e inesperada da história. Ele resolveu mudar o governo inteiro de Portugal, com tudo dentro, para o outro lado do oceano, para sua maior colônia, o Brasil. E é importante entender o quão gigante isso foi. Não foi só um rei fugindo. Foi a transferência completa da capital de um império, pela primeira vez na história. Um ato de puro desespero para sobreviver, que sem que ninguém planejasse, ia mudar o Brasil para sempre. É claro que essa fuga espetacular não aconteceu de graça, né? A Grã-Bretanha, que era a grande inimiga da França, deu aquela forcinha. A Marinha Britânica escoltou os navios portugueses em segurança. Mas o preço foi alto. A principal exigência dos ingleses era, justamente, a abertura dos portos brasileiros. Na prática, isso significava um mercado consumidor novinho e gigantesco para os produtos da Revolução Industrial Inglesa. E foi dito e feito. Assim que botou os pés no Brasil, ainda em Salvador, na Bahia, Dom João foi lá e cumpriu a sua parte do acordo. Ele assinou o documento que, na prática, destrancou a economia da colônia. Essa data virou um marco. 28 de janeiro de 1808. Mal tinha desembarcado, Dom João assina a famosa Carta Régia. Com uma única canetada, um sistema que durou mais de 300 anos simplesmente deixou de existir. As palavras do documento são bem formais, mas a ideia é simples. A partir daquele momento, qualquer produto de qualquer país amigo de Portugal poderia ser vendido no Brasil. E quando se falava em país amigo, o primeiro nome na lista era, claro, o da Grã-Bretanha. A porta, trancada por 3 séculos, estava finalmente escancarada. Para organizar esse comércio todo, foi criado um novo imposto de importação, uma taxa de 24% sobre a maioria dos produtos que chegavam, os chamados gêneros secos. Só que para algumas coisas, como vinhos, azeites e outras bebidas, a taxa era o dobro, 48%. Essa era uma forma de tentar proteger um pouquinho os comerciantes de Portugal, que eram os principais fornecedores desses itens para o Brasil. Bom, então com os portos abertos, quem levou a melhor e quem ficou para trás? Vamos dar uma olhada em como esse novo mapa do jogo impactou cada um e principalmente o futuro do Brasil. A divisão ficou bem clara. Os grandes vencedores,
sem dúvida, foram a Grã-Bretanha, que agora tinha um mercado gigantesco para vender suas mercadorias, e também as elites do Brasil, os grandes fazendeiros, que podiam vender seus produtos direto para fora e comprar artigos de luxo sem o atravessador português. E os perdedores? Portugal, que perdeu a galinha dos ovos de ouro, e os comerciantes portugueses, que viram seu monopólio derreter da noite para o dia. Mas o legado dessa decisão foi muito além da economia. Junto com os navios cheios de produtos, vieram também novas ideias, novos livros, novas maneiras de pensar o mundo. A velha proibição de ter indústrias caiu por terra. E o mais importante de tudo, o Brasil começou a se sentir menos colônia e mais, o centro do império. Essa mudança de mentalidade não tinha mais volta. E preparou todinho o terreno para a independência, que aconteceria só 14 anos depois. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A abertura dos portos foi com certeza um passo gigante para o Brasil. Mas, pensando bem, foi uma libertação de verdade ou foi só a troca de uma dependência? O Brasil deixou de depender de Portugal para começar a depender dos produtos industriais da Inglaterra. É uma questão complicada que marca o início da jornada do Brasil no cenário global.